Oi, gente! Quando a gente pensa em reforma ou construção, sempre surge aquela dúvida: que piso que eu vou usar? Os porcelanatos são revestimentos que têm agradado muito ultimamente pelas inúmeras vantagens que esse produto apresenta. Durabilidade, de fácil limpeza, a grande variedade de cores e formatos. O porcelanato ele tem características técnicas muito superiores a uma cerâmica, por exemplo. A cerâmica absorve água, pode manchar e não é tão resistente quanto o porcelanato. E justamente por apresentar tantas opções, é que na hora de escolher o porcelanato ideal, muita gente fica com dúvida na hora de escolher. Então, pensando nisso, eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar. Eles estão divididos em duas categorias: massa única e esmaltados. Os massa única são os que nós chamamos de porcelanatos técnicos, que são 100% porcelanato. Então, se cai alguma coisa eventualmente no chão e danifica essa peça, ele vai ficar todo na mesma cor, porque ele é toda uma única massa da mesma cor. Já o porcelanato esmaltado, ele não é 100% porcelanato, é uma base, uma massa de porcelanato que passa por um processo de esmaltação, assim como as cerâmicas. Então, se eventualmente cai alguma coisa e lasca a peça, a gente pode enxergar ali, se é uma peça preta, a gente pode enxergar ali uma lasca branca, porque ele não é 100% da mesma cor. Por que os esmaltados? Porque a gente precisa de diferentes tipologias para os nossos projetos. E num porcelanato de massa única isso não seria possível. A gente quer porcelanatos que imitam madeira, que imitam as pedras naturais, que imitam os tons de concreto. Então, por isso, a gente tem as vantagens, a gente encontra essas vantagens nos esmaltados. O porcelanato ele tem uma característica de não ser poroso. Ele é queimado em uma determinada temperatura que fecha os poros, então não entra água. Tecnicamente, esse material pode ser utilizado em qualquer área, tanto interno quanto externamente. O que vai depender é o seu uso. O uso é que vai determinar se essa peça vai ser utilizada internamente, em uma área que não tenha água, ou externamente. Os pisos porcelanatos para áreas externas, eles são diferentes, são especiais e oferecem uma segurança para a pessoa caminhar com segurança sem perigo de escorregar. Os porcelanatos que a gente indica para áreas molhadas são com acabamento acetinado, porque o polido pode escorregar. Então a gente nunca indica para uma área de um box, de um banheiro, ou uma varanda, uma área que vá, mesmo que coberta, uma área aberta que possa pegar água, por essa eventualidade de poder escorregar. Sobre o rejunte, todo material trabalha, seja com calor, com frio, e com o porcelanato é a mesma coisa. Mesmo que com o porcelanato essa oscilação seja um pouco menor, ainda existe. Para o rejunte, a gente recomenda de 1,5 milímetros ou 2, vai depender muito do que o fabricante indicar na embalagem. Quando o porcelanato ele for retificado, o que é isso? Quando ele está pronto, ele passa por um processo de retificação, que é onde ele vai ser cortado todas as peças no mesmo tamanho. Nesse caso, a gente pode usar um rejunte um pouco menor, pode ser um rejunte até de 1 milímetro. Hoje a gente consegue reproduções de diferentes materiais em um porcelanato. O que a gente fala hoje em tendência são aqueles porcelanatos que imitam as pedras naturais, porcelanatos que imitam os concretos e também os grandes formatos, que aí a gente está falando de 1,20 m por 1,20 m, 1,20 m por 2,40 m, são aquelas peças que dão ideia de continuidade. A gente sempre precisa pensar em proporção na hora de paginar. Então, o ideal é pensar em que formato que o ambiente comporta. Porque quando o ambiente é muito pequeno, o ideal mesmo é a gente usar um 60 por 60 e deixar os grandes formatos, essas peças de 1,20 por 1,20, 1,20 por 2,40, quando a gente tem peças amplas, onde a gente consegue enxergar essas grandes peças, né, ter essa ideia de continuidade. Até por uma questão de economia e respeito com o cliente, para a gente não ter uma quebra muito grande. E por falar em quebras, com as peças 60 por 60, a gente pode considerar uma quebra de 15%. Já com as peças maiores, essa quebra pode variar. A gente tem que pensar que quanto maior a peça, maior será essa quebra. Então, o ideal, além de paginar, é contar o número de peças, linkando sempre o tamanho da peça com o tamanho do ambiente.
Então, avalie sempre a qualidade do produto que você está comprando, avalie a origem e também veja o índice de absorção desse material, que é o que vai determinar se aquele produto é ou não um porcelanato, dado com aquelas economias que futuramente podem se tornar grandes dores de cabeça, evitando manutenções com o produto ou até mesmo reinstalação. Gostou do vídeo? Então curte e compartilha com os teus amigos. Até semana que vem!